Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de tratamento que existem na reprodução humana. Então vamos começar primeiro falando sobre os tratamentos de baixa complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade, eles vão consistir no encontro do óvulo com o espermatozoide dentro do corpo da paciente. A função do médico vai ser dar uma ajudinha, aquele empurrãozinho para a natureza. Então, todos os tratamentos de reprodução, eles vão ser baseados no estímulo hormonal. Nós mulheres, todo mês, produzimos uma quantidade de hormônio que a gente consegue fazer o crescimento de 1 a 2 óvulos no máximo, ok? Quando a gente pensa em tratamento de fertilização, ou de coito programado, ou de inseminação, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a quantidade de óvulos produzidas. E como é que eu aumento essa quantidade de óvulos? Com medicação. No caso dos tratamentos de baixa complexidade, nós podemos fazer uso de medicações via oral ou injetável. A escolha de uma ou outra vai depender das características que a paciente tiver e da consulta que você tiver com o seu médico, ok? E esses hormônios, eles são administrados diariamente. Quando nós falamos das injeções, são injeções subcutâneas aplicadas na região do abdômen, ok? Todo tratamento de reprodução tem uma parte em que a gente vai te explicar como cuidar, como armazenar, como é que aplica, qual é o horário que você tem que fazer uso desse remédio. Então tudo isso é muito importante que você tire essas dúvidas quando você passar em consulta. Bom, no caso do coito programado, a paciente vai fazer uso dessas medicações durante mais ou menos um período de 15 dias e a cada 2 ou 3 dias a gente faz um acompanhamento ultrassonográfico. Para que a gente faz esse acompanhamento? Para ver se o ovário está respondendo ao estímulo. E aí, ao final desses 15 dias mais ou menos, é o tempo médio que o folículo demora para crescer. E quando o folículo atinge um determinado diâmetro, que é um diâmetro médio de 18 milímetros, existe uma possibilidade maior de quando eu fizer o estímulo para deflagrar a ovulação, esse óvulo esteja maduro. E aí, no caso do coito, como é que a gente faz isso? A paciente tomou os remédios, fez o acompanhamento ultrassonográfico. No final do tratamento, a paciente está lá com os folículos bonitinhos. Ela vai tomar a última injeção, que é um hormônio de HCG. 36 horas depois, essa paciente vai ter relação sexual em casa. Então eu vou orientar a paciente, o horário que ela tem que ter relação. Por que ela vai ter relação nesse horário? Porque vai ser o momento exato da ovulação, que é quando a gente tem maior probabilidade do óvulo encontrar com o espermatozoide, ok? Já no caso da inseminação intrauterina, esse processo de encontro do óvulo com o espermatozoide, ele vai acontecer na clínica de reprodução. Então o início do tratamento segue a mesma ideia. Uso das medicações, realização de controle ultrassonográfico, folículos com tamanho ok, faço a utilização da última medicação, que é o hormônio HCG. 36 horas depois eu combino com o casal o encontro na clínica. O marido tem que vir nesse dia, porque vai ser o dia que ele vai coletar o sêmen por meio da masturbação. Sêmen coletado, envio esse sêmen para o laboratório. O laboratório vai fazer um processamento seminal. Com qual objetivo? O objetivo de deixar os espermatozoides que são melhores e mais rápidos acima dos que são mais lentos, facilitando assim ou aumentando as chances da fertilização. Assim que o marido coleta o sêmen e o sêmen é processado, ele volta para mim e eu faço esse processo de inseminação no próprio consultório, sem anestesia. Parece muito a coleta de um Papa Nicolau. Eu coloco a paciente em posição ginecológica, a gente passa um espéculo, que é aquele aparelhinho que a gente utiliza para coleta, depois a gente insere um catéter no colo do útero e esse catéter ele vai até mais ou menos a metade do útero e aí então eu pego o sêmen e coloco por dentro deste catéter. Qual é o objetivo da inseminação? É pular todo o trajeto da vagina, todo o trajeto do colo e já jogar o espermatozoide próximo ao ósteo tubário. Lembra que eu comentei no primeiro vídeo sobre a pesquisa dos exames que o casal tem que fazer? A tuba uterina, ela desemboca dentro do útero. Então a gente joga o sêmen ali, bem na portinha, facilitando o encontro do óvulo com o espermatozoide. Bom, esses são os tratamentos de baixa complexidade, ok? Agora, quando a gente fala de fertilização in vitro, eu estou pensando em tentar estimular todos os óvulos que a paciente tiver naquele ciclo menstrual. Então, meninas, isso é muito importante que vocês se atentem a essa frase. Por quê?
não existe remédio que faz crescer novos óvulos. A gente sempre vai procurar trabalhar com o que a paciente tiver disponível naquele ciclo. E como eu já comentei com vocês, a quantidade de óvulos ela vai diminuindo ao longo da idade. Ela diminui em quantidade e qualidade, ok? Então, o objetivo da fertilização é fazer com que todos os óvulos daquele ciclo cresçam. Também vou acompanhando com o controle de ultrassom a cada 2 ou 3 dias e quando esses óvulos atingem um determinado diâmetro médio, a gente marca o dia da punção, punção aspirativa dos óvulos. Neste caso, a punção tem sim um procedimento de sedação. O paciente vai até o laboratório, vai fazer o procedimento. Como é que é feito? Ela chega de manhã, em jejum por conta da sedação, é encaminhada para uma sala de coleta. Na sala de coleta nós temos um médico anestesista que vai conversar com a paciente e vai realizar o procedimento da sedação, que é endovenosa, ok? Você vai dormir uns 10 a 15 minutinhos, que é o tempo que demora o procedimento. Eu acabo fazendo um ultrassom transvaginal. No caso do ultrassom transvaginal tem uma guia e por dentro dessa guia a gente passa uma agulha. E aí, através do fundo de saco da vagina, que é a parede lateral do lado do colo do útero, a gente introduz essa guia e aí vai até o ovário, aspirando o líquido folicular. Assim que eu aspiro o líquido, eu envio os tubos de ensaio para a bióloga, que se encontra no mesmo espaço que a gente. O laboratório da clínica de reprodução tem comunicação com a sala, porque a bióloga vai ter a função de pesquisar se no meio daquele líquido folicular existe óvulo ou não. Nesse mesmo dia, o seu marido tem que estar junto. Por quê? Porque ele vai coletar o sêmen por meio da masturbação. Se o marido tiver um problema, se for um fator masculino, a nossa clínica também conta com o urologista, porque existem alguns casos que o urologista tem que fazer uma biópsia do testículo ou uma punção para recuperação de sêmen, dependendo da doença que o marido tiver, para a gente poder fazer a fertilização in vitro, que consiste no quê? No encontro do óvulo com o espermatozoide. Feito isso, a gente vai ter o embriãozinho pronto. E aí a gente pode fazer a transferência embrionária num período que varia de 3 até 5 dias após a data da sua punção. Uma dúvida muito comum que as pacientes perguntam é: depois da punção, existe algum cuidado, alguma coisa que eu tenho que fazer? E no dia da punção é o único dia que você não precisa trabalhar, tá bom? Os outros dias, se você quiser levar a sua vida normal, você pode. Nesse dia a gente pede um dia de repouso após o procedimento. Algumas pacientes, depois do procedimento, como a gente aspira o ovário, acaba caindo um pouquinho de sangue na barriga. Podem ter cólicas, mas isso é normal, desde que seja uma dorzinha bem leve, ok? Saiu da punção, a paciente vai fazer um suporte de fase lútea, que a gente chama. Que é o que? É usar a progesterona. A gente vai passar progesterona via vaginal, que a paciente vai usar mesmo depois do beta positivo. É uma coisa que se mantém até a 12ª, 13ª semana, tá? Vamos falar um pouquinho da transferência, que é quando eu já tenho os meus embriõezinhos prontos. A transferência, gente, também é um processo muito tranquilo e indolor. Não tem necessidade de anestesia e o seu marido pode te acompanhar durante o procedimento. A quantidade de embriões que a gente transfere varia de acordo com a idade da paciente. Isso tudo é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, ok? Então, se a paciente tem até 35 anos, eu posso transferir 2 embriões. Se a paciente tem de 36 a 40 anos, eu posso transferir 3 embriões. E nas pacientes que têm mais do que 40 anos, a gente pode transferir até 4 embriões, ok? Bom, pessoal, e para saber se deu certo o tratamento, né? A gente vai solicitar um beta 12 dias após a realização da transferência dos embriões, tá? O tempo de solicitação do beta-HCG quantitativo é o mesmo, independente se a paciente fez coito, se fez inseminação ou se está fazendo a FIV clássica. Basicamente, são esses os tratamentos que a gente tem disponível. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, faz um comentário para a gente poder sanar as suas dúvidas e ativa o sininho para receber os próximos. Até mais, galera!